Fala, meus amigos, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre prioridades, sobre a importância de estabelecer na sua vida as suas prioridades para que isso te dê o caminho a ser seguido. Para quem não conhece a gente, eu sou o Renan Lessa. Eu sou Carlos Vilela, pai, e ele Filho. E então aqui é um canal, se você está chegando aqui agora, é um canal de pai e filho em que a gente conversa, troca ideia, troca experiências sobre diversos temas da vida, dando a visão dele, dando a minha visão, escutando um pouco a visão de vocês também, sempre deixei nos comentários. E já não se esquece, se você não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, curte o vídeo se você gostar, compartilha e ativa os sininhos para você receber os próximos vídeos. É isso aí. Então vamos começar o tema. Prioridades. A gente vive, para começar, né? A gente vive numa era em que tudo é muito corrido. A gente é cobrado o tempo todo a ser produtivo, a cada vez fazer mais. E muitas vezes a gente não para refletir qual é nosso verdadeiro objetivo. Se os nossos objetivos estão sendo alcançados, se a gente está realmente seguindo aquilo que a gente deseja, se a gente está coerente com aquilo que a gente deseja. Então é de fundamental importância ter os momentos em que a gente para refletir quais são nossas prioridades. E eu acho importante você saber nomear literalmente as prioridades. Você pode até escrever, tem muitas pessoas que dizem que o ato de escrever torna as coisas mais reais. Então, você é opcional escrever ou não, mas você deve ser capaz de dizer. Então, você tem que ter a capacidade, por exemplo, qual é a primeira coisa, prioridade total da minha vida? Deus. Segundo, família. Terceiro, saúde. Quarto, amigos. Enfim, isso aí cada um. Eu citei aqui um mero exemplo. Você tem que dizer o seu. E por quê? Por que a importância disso? Porque na vida vão aparecer no dia a dia diversas situações em que acaba havendo um atrito entre uma área da vida e outra. E se você não tiver essa prioridade muito bem estabelecida, ora você vai escolher uma coisa para ser o principal, outra hora você vai escolher outra. E com isso, se você não tem um caminho muito bem definido, é aquela velha história. Se você não sabe para onde você está seguindo, qualquer vento vai te empurrar, vai te levar para onde ele quiser. Então você fica meio que à mercê. Então, dando esse primeiro panorama, é isso. Estabeleça prioridades muito bem definidas para que aquilo dite o rumo da sua vida, do dia a dia, das suas ações. Aliás, esse é um tema que a gente sempre discute aqui em casa, né? Como todos os nossos vídeos, eles têm essa, vamos dizer, essa característica de trazer para as redes sociais o que nós conversamos aqui no dia a dia. Bom, dito isso, essa questão da prioridade, ela aparentemente parece ser uma coisa simples, mas não é. Porque muitas vezes eu percebo no dia a dia, por exemplo, quando nós estamos aqui em casa, às vezes eu estou conversando com os filhos, estou conversando com a esposa, a gente percebe que quando a gente tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, em regra a gente não consegue fazer nenhuma. Ou se fizer todas, ficam todas pela metade. Então a questão da prioridade, ela é, em primeiro lugar, ela é um modo de disciplina, porque a nossa vida sem uma disciplina, ela fica muito solta, né? E eu, algumas vezes na minha vida, eu me abstive da disciplina. Foi onde que eu errei, e errei várias vezes. E a gente sabe, tem erros que a gente consegue corrigir, mas tem erros que a gente não consegue, né? Então, essa prioridade, aqui em casa, por exemplo, a nossa prioridade, ela é estar bem com Deus. E o que é estar bem com Deus? Há sempre essa pergunta. Essa pergunta, ela, anos e anos de história, ninguém achou a resposta certa ainda. Mas algumas coisas são indicativos, né? É que
seguir a palavra de Deus. Seguir a palavra de Deus é estar bem com Deus. Então, a nossa disciplina aqui em casa nos ensinou que essa prioridade com Deus é muito bom. E uma outra prioridade que o Renan também falou a título de exemplo, e para mim sempre foi fundamental, a família. E eu já falei em vídeo passado que muitas vezes a gente vai para a rua e parece uma pessoa maravilhosa, cheio de amigos, todo mundo gosta. A hora que eu entro dentro de casa, eu sou um carrasco, eu sou um cara ruim, não dou atenção para minha família, nada. Então, a nossa disciplina, as nossas prioridades, elas nos definem, elas mostram quem nós somos. É mais ou menos por mais ou menos que a gente isso. Conversa. As ações definem quem você é, né? Você é, eu sou, ele é o que ele faz, o que eu faço, o que você faz, não o que você fala. Então, como ele disse, o exemplo que ele deu, né? Então, se você diz que uma das suas prioridades de vida é sua família, como que isso é possível você dizer que uma das prioridades de vida é sua família, sendo que você trata melhor o de fora do que o de dentro? Entende? Que há uma incoerência muito grande. Então, se você não tem muito bem definido essas prioridades que vão pautar absolutamente todas as suas ações, você acaba sendo controlado pelo ambiente. E tá aí um grande perigo. Porque de algum modo a gente já é influenciado a todo momento pelo ambiente que nos cerca. Seja pelas pessoas, seja pelo ambiente físico, seja pelo que as propagandas nos mostram, o marketing, enfim. A todo momento a gente é influenciado, isso é inevitável. Então, se você não tem muito bem estabelecido o que vai literalmente guiar os seus passos, se você não tem ali... eu gosto de fazer uma espécie de perguntas-chave. Então, por exemplo, no meu caso, e repito mais uma vez, são as minhas prioridades, são as prioridades do meu pai. Cada um tem a sua, então estabeleçam as suas, não peguem a nossa como regra. Cada pessoa vive a sua maneira, com seus princípios, com suas vivências. Então, por exemplo, a minha principal, Deus acima de tudo. Abaixo de Deus, a família. Então, se chegar a determinado momento, por exemplo, que houver um atrito entre algo a ser feito para a família e para Deus, se houver divergência dessas duas, se eu não souber qual que vem primeiro, e aí? O que eu faço? Você fica sem saída. Então, você tem que ter bem estabelecido. Então, se em algum momento ficar em choque, fazer determinada coisa para minha família ou para Deus, eu tenho muito bem definido. É Deus. Por quê? Porque na minha visão não tem como eu seguir a palavra de Deus e tá fazendo o pior para minha família. Então pode até, num primeiro momento, pode parecer que eu não estou fazendo o melhor para minha família. Mas na minha visão de cristão, é impossível eu estar seguindo a palavra de Deus e não estar fazendo o melhor para minha família. O melhor para minha família, na minha visão, na nossa visão aqui de casa, de cristão católico, é que é impossível você não estar seguindo a palavra de Deus e está sendo justo, está sendo correto. Óbvio, ao meio do caminho terão diversas falhas, né? A todo momento a gente vai estar falhando, vai estar cometendo erros. O importante é manter o coração humilde, voltar a refletir e tentar reparar o erro. Como meu pai falou, infelizmente vai ter erros que não vão ter como ser reparados 100%. Então você vai remediando o tanto que for possível. Mas a importância de você definir essas prioridades. Então, se você tem definido, por exemplo, que a família vem em primeiro do que o trabalho, ora, não tem como, então, você estar trocando 100% do tempo a família pelo trabalho, senão você não está sendo coerente. Como que você fala que a família é prioridade e você deixa 100% do tempo a família em prol do trabalho, entende? Então, você tem que ser capaz de nomear pelo menos ali as 4, 5 primeiras prioridades da sua vida, porque isso vai embasar todos os seus atos. Quando você for fazer determinada coisa que você fala, caramba, faço, não faço, você vai fazer uma espécie de checklist. Pô, isso contraria essa minha primeira prioridade? No nosso caso, contraria o que Deus fala? Não, então eu posso fazer. Contraria a minha família? Ou seja, isso de alguma forma atrapalha a minha família ou beneficia? Beneficia. Bom, então beneficia ou não atrapalha? Bom, posso fazer. Isso
vamos supor que minha terceira prioridade seja saúde. Isso atrapalha minha saúde? Não. Então posso fazer. Então fica mais fácil. Isso garante, de alguma forma, menos dificuldade de tomadas de ações no seu dia a dia. E lembrando, é importantíssimo que essas prioridades elas sejam pré-estabelecidas. Por quê? Porque a gente tem que planejar de cabeça limpa. Ninguém planeja no calor da ação. Então você planeja enquanto você está tranquilo, no momento que você está relaxando, no final de tarde ou no início da manhã. Você planeja com calma, tomando seu cafezinho, tomando seu chazinho, sem muito barulho. Você planeja. Dali para frente, você vira um soldado. Então você só executa. Então no calor da ação, você não pode se dar o luxo de pensar mais. No calor da ação, né? Você só executa aquilo que você já tinha muito bem detalhado. Porque aí diminui muito a chance de erro. Então vamos a um exemplo, né? A gente sempre gosta de dar exemplos. Se você decidiu que você quer emagrecer, então você decidiu que você vai fazer uma alimentação melhor. Você concorda que se você não pensar ali logo pela manhã quais serão os alimentos que você vai comer ao longo do dia e de algum modo você já deixar mais ou menos preparado, ó, de manhã eu vou comer isso, o ovo já tá aqui, é só pegar e fazer. Na hora do almoço eu vou comer em tal restaurante que eu sei que tem umas opções boas de frango, de carne, de um pouquinho de salada. No lanche da tarde eu vou tomar uma vitamina, à noite eu vou comer um ovinho com um pão. Enfim, você deixa mais ou menos alinhado para na hora que a fome bater, você já alinhou antes. Então você só vai executar. Agora pensa comigo. Não, eu quero emagrecer, mas eu espero a fome bater, aquela fome maluca. Cara, quando essa fome maluca bater, se você não tiver nada já preparado, não tiver um lanche preparado, você já não tiver definido, eu vou comer tal coisa, imagina aí, quem que na hora da fome pensa em comer um frango com salada? Ninguém. Você pensa em comer um McDonald's, você pensa em comer uma esfirra, você pensa em comer uma pizza. Então, a pior decisão que você pode tomar é aquela no calor das emoções. Então, estabeleça as prioridades antes e elas ditarão os seus passos a ser seguidos no momento da ação. E aí você só executa. Essa é a principal importância de ter essas prioridades muito bem estabelecidas. E tem uma coisa que a gente sempre gosta de deixar claro nos nossos vídeos, a gente sempre vai repetir isso. Aqui nós estamos também aprendendo. O nosso objetivo aqui é preciso ficar claro, não é ensinar você como você tem que viver. Você vai achar o seu caminho. Então essa questão da prioridade, não existe prioridade certa ou prioridade errada. Existem as suas prioridades. E o tempo, como diz, o tempo é o senhor da razão. O tempo é quem vai mostrar se com tal idade você tem saúde ou perdeu a sua saúde. É com tal idade que você vai ver um filho que deu um bom resultado ou um filho que não deu um resultado que você esperava. É com tal idade, é assim. Então, não existe a prioridade. Existem prioridades e cada um faz a sua. Agora, é óbvio que existem questões que são básicas, né? E a gente, nas nossas decisões aqui em casa, sempre são decisões, como posso dizer, são decisões coletivas, né? Nunca vamos para aqui, vamos para tal local, vamos fazer isso, até porque numa família, esse é o que nós entendemos como correto, é o diálogo. É assim sempre? Não. Tem hora que o chefe da casa, o pai ou a mãe, seja lá quem for, tem que tomar uma decisão. Às vezes é uma decisão dura? É uma decisão dura. Mas é como o Renan falou, se eu estabeleci que a minha prioridade é Deus e aquilo lá não vai ser bom para a minha família, então eu não vou tomar prioridade para a minha família, eu vou tomar prioridade nos ensinamentos de Deus. Mas isso é a nossa prioridade. Vocês vão achar as suas. E outra coisa que o Renan falou, que é muito importante também, e eu sempre lembro de um ditado que diz algo mais ou menos assim, a gente nunca deve tomar uma grande decisão em momentos de tristezas e nem em momentos de alegrias, porque certamente essas decisões serão decisões viciadas. Por quê? Porque você está muito triste, você quer sair daquela tristeza, mas a gente sai de uma tristeza de qualquer jeito, de qualquer custo? Eu não conheço essa forma de agir. E na alegria, você quer manter aquela alegria. Então, às vezes, você tem um dinheirinho aqui, você juntou um dinheirinho,
Você vai ali, não, eu vou trocar meu carro porque eu consegui um dinheirinho e vou comprar. Seu carro tá bom, você vai comprar seu carro agora para quê? Mas isso é porque as prioridades não estão estabelecidas. Estabeleceu, elas facilitam o nosso dia a dia. É esse que é o objetivo da prioridade. Não é o que ele diz o outro. Não é porque eu quero ser melhor que fulano, melhor que eu quero ser melhor para mim mesmo, para Deus e para minha família. Esse é o objetivo, né? Exato, exato. A questão, como ele falou, deixou muito claro nessa última frase. A questão da prioridade é justamente para você ter aonde recorrer quando as coisas apertarem, porque é ela que vai te dar a base, ela que vai te dar a sustentabilidade para, de algum modo, te dar certeza que você continua caminhando para onde você quer, né? Porque se você não tem certeza com base em que você está decidindo, ora você pode estar caminhando para o norte, ora você pode estar caminhando para o sul, ora para o nordeste, ora para o sudeste. Então, de algum modo, você não vai fazendo evoluções constantes para o mesmo caminho, para onde você inicialmente desejou chegar. Então, é importante que sua vida seja embasada por aquelas mesmas coisas sempre, porque isso vai definir que você mantenha sempre aquela mesma direção. Óbvio, a vida não é uma linha reta. Diversos momentos você vai ter que fazer desvios, mas não importa. É desvio, desviou, volta para a direção. Desviou, desviou, volta para a direção. Agora, se você não sabe, cada hora uma coisa é prioridade, a depender do ambiente que você está, uma coisa é prioridade, a depender do ambiente que você está, outra coisa é prioridade, fica muito difícil. Você vai ficar para lá e para cá e é um mundo que você vira, como diz a música do Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Então acaba que os fatores externos é que vão decidir o seu futuro. E na minha visão, não tem coisa mais, para não dizer burra, falta de inteligência do que deixar a vida te levar. A vida é sua, os resultados serão seus, quem vai pagar o preço é você. Então nada mais inteligente do que você decidir, ainda que dê errado. Se der errado, mas você decidiu fazer aquilo. Agora, do que adianta às vezes você seguir determinado caminho porque você não sabia suas prioridades, você deixou os outros estabelecerem sua prioridade, você conseguiu, venceu, mas você não está satisfeito, porque não era o que você queria. Então, você tem que estabelecer suas prioridades, porque senão os outros vão estabelecer, o ambiente vai estabelecer. Então, seja dono você da sua vida e das suas ações. Isso é fundamental, porque uma certa vez eu tive uma experiência onde eu fiquei até na área do direito mesmo. Eu estava com um processo e foi logo no começo da advocacia. E eu tinha lá um processo e aquele processo eu estava perdido nele e tal. Aí um dia caiu a ficha. Eu falei assim, gente, mas nossa, eu estudei tanto esse processo, estudei tanto direito, fiz uma boa faculdade, por que é que eu estou perdido nesse processo? Aí sabe quando... Acho que acontece com todo mundo, daquele estalo, o famoso caiu a ficha. Eu falei assim, agora eu entendi onde é que eu estou errando. Porque eu estava querendo abraçar todas as hipóteses possíveis no processo e eu não chegava a lugar nenhum. E aí eu me lembrei de uma passagem, se não me engano, aí depois vocês me corrijam se eu estiver falando errado, vocês me corrijam nas críticas. Parece que foi na Segunda Guerra Mundial, é o chamado dia D, né? E naquele dia D, pelo que eu li na história, também sujeito a correções, eu li na história quando que os aliados foram invadir a França. Acho que foi a França, acho que a Normandia, né? Se não me engano, a Normandia... foi o ponto de chamado lá do dia D. Mas o que importa é a mensagem. Eu sei que os aliados, eles não tinham condições de invadir, para cobrir todos os pontos que os alemães estavam. Então, na entrada, tinham várias entradas. Aí o general Eisenhower, ele falou assim, olha, nós não vamos conseguir entrar em todas essas frentes. O que nós vamos fazer? Nós vamos estabelecer um ponto. Nesse ponto a gente entra, porque vai ser fácil entrar, toda a nossa força estará nesse ponto, a gente invade,
elimina o inimigo e depois você vem por trás fechando o pessoal, porque o pessoal que está de cá, ele está esperando você chegar de trás, por aqui, mas você vai chegar por trás. Então isso é só uma pequena analogia, e eu volto a dizer, onde que eu errei, vocês me corrijam, tinham vários pontos, mas ele escolheu um. Isso é prioridade. Isso é prioridade. É a prioridade de você saber, olha, eu não consigo resolver minha vida, eu não consigo resolver meus problemas, eu não consigo chegar a lugar nenhum se eu quiser comprar um carro, fazer a melhor viagem do mundo e sustentar minha família bem, dar o que minha família merece. Você vai ter que decidir. Isso é prioridade. Mas voltamos a dizer, você vai fazer a sua. Nós aqui estamos tentando fazer a nossa. Está na Bíblia, né? Diz lá, não terás tudo. Então é isso, em diversos momentos da vida, você vai ter que escolher o que você quer, o que é mais importante naquele momento. Então não tem como ter tudo, pelo menos não ao mesmo tempo. Então você vai ter que estabelecer em etapas. Se você quer mais de uma coisa, você vai ter que quebrar em etapas para que você consiga. Atingiu a primeira? Pronto, agora já conquistei esse aqui, pronto, agora eu posso partir para outra. Agora essa outra vira a prioridade. E assim sucessivamente. Então, ter tudo ao mesmo tempo é a certeza de que você não vai ter nada. Vai ter nada. Ou você vai ter tudo mal feito. Então, em última instância, é a prioridade que garante que você vai conseguir atingir o objetivo. Porque ele garante que a energia naquele momento vai estar voltada para aquilo. E que aquilo é o melhor a ser feito com base aonde você quer chegar. Porque o que deve ditar suas ações não é o seu desejo. É aonde você quer chegar. Porque pensa, se a gente for viver baseado nos nossos desejos, cara, a gente tá lascado, porque a gente quer de tudo, mas ao mesmo tempo que a gente quer de tudo, a gente não quer fazer nada. A gente quer ficar aqui tranquilo, hoje que a gente tá gravando é um domingo. A gente queria ficar de boa aqui, conversando com a família, comendo um bolo de chocolate, à noite pede uma pizza, não faz nada, amanhã já acorda com preguiça, fala, não, já vou acordar à tarde, então é complicado você viver baseado nos desejos. Então, eu acredito que as nossas ações têm que ser baseadas aonde a gente quer chegar. Aí sim. Porque aí a gente vai estar tendo a certeza de que existe uma coerência entre nossas ações e aonde a gente quer chegar. E tudo isso, quem faz a gente garantir que está nesse caminho são as prioridades. Né? Sem isso, você fica perdido ao vento. É como esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês. Se a pessoa, se os aliados não invadissem o único ponto, eles tinham perdido a guerra. Como que seria o mundo hoje se o outro pessoal tivesse chegado aqui? Quer dizer, vamos dizer, o outro lado da história, né? Vamos dizer assim. Mas é isso, pessoal. Esse é mais um vídeo que a gente está trazendo para vocês. Isso é a nossa opinião e a gente passa com o maior carinho para vocês. Esse é o objetivo, mas sempre no objetivo de acrescentar. Por isso que a crítica de vocês, eventuais correções daquilo que nós estamos falando, para nós é fundamental. Porque nós estamos falando realmente a nossa vida. Aqui a gente até não tem nada combinado. Eu não sei o que o Renan vai falar, ele não sabe o que eu vou falar. Aqui nós começamos com um ponto e em cima desse ponto a gente vai indo. Tá certo? É esse daí. Então já deixa aqui nos comentários o que você achou. A gente espera que esteja acrescentando um pouquinho que seja na vida de vocês. Como meu pai falou, o vídeo sempre é num tom reflexivo, não é um tom afirmativo de que a gente está certo. Então é sempre na ideia de fazer vocês refletirem. E de algum modo a gente tenta trazer argumentos com base no que a gente vive para que vocês possam pensar e chegar às conclusões de vocês. Então nesse tema, estabeleçam as prioridades de vocês e vivam com base nisso. Vivam por aquilo que você prega. Não seja o tipo de pessoa que fala uma coisa e vive outra. Você é o que você faz, não o que você fala. Então é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. Um abraço a todos.